Professor Benê, a gente sabe, né, que com relação à cultura, aliás, o Japão é um país que é muito ligado, né, ele tem costumes assim extremamente ligados à tecnologia, mas ao mesmo tempo, aquela cultura japonesa tradicional ainda permanece, né? O Japão não perdeu o japonês, enfim, ele não perdeu esse braço da cultura, daquela cultura tradicional, né? E essa vivência, vamos dizer assim, como é esse contato, essa linha, né, entre a tecnologia, é o terceiro maior país economicamente, é o terceiro maior país do mundo, é um país que tem mais de 126 milhões de habitantes, então, como é essa linha, né, entre a tecnologia, entre ser um terceiro maior país economicamente falando e, ao mesmo tempo, não perder a cultura tradicional japonesa? É uma pergunta bastante importante que você está colocando, tá? A geração pós-guerra, essa geração pós-guerra, primeira e segunda geração, é a geração que criou esse Japão de hoje, tá? Mais baseada em uma vida de sofrimento extremo e com uma firme determinação de construir um novo país e, acima de tudo, propor, oferecer às gerações futuras uma qualidade de vida e felicidade. Só vou dar um exemplo. Na época da guerra, o alimento era tão escasso, a base da alimentação japonesa é o arroz. Então, você conseguir ter uma tigela, fala chawan, né, de arroz para comer, eles viam aquilo como uma bênção, com tantas pessoas passando fome. Então, era Sim. muito comum você comer com hashi, o pauzinho, né, os dois pauzinhos, leva o chawan à boca e manda a brasa no gohan, no arroz, né? Uhum. E era muito comum no final, como é aquele arroz papa que a gente conhece, feito com água sem tempero, sobrar arroz dentro da tigela. O que o japonês até hoje mantém esse respeito? Lógico, as gerações com um conceito um pouco mais diferente. Ele jogava chá verde dentro da tigela para soltar esse arroz e comer até o último grão de arroz. Por Tá. que isso? Gratidão ao alimento, Pela porque comida. eles enfrentaram uma transição de tanto sofrimento que um arroz seria uma bênção, tá? Com o avanço das novas gerações, a influência ocidental, principalmente a influência americana, o que tem ocorrido com as novas gerações tem sido uma desfiguração da tradição. Por que isso? A influência americana é tão grande que os jovens começaram a ver no americano o que seria o estilo de vida ideal. Só Sim. que eles vivem num país onde a fartura já é muito grande, porque já foi proposta por gerações Sim, passadas, sim, após sim. guerra, tá? Então, essa juventude, ela começou a perder a sua característica nacionalista. O que representa isso? Jovens muito capazes, muito inteligentes, porque a cultura japonesa ela é muito competitiva. O japonês vive um mundo que ele foca, ele tem muito foco, muita concentração. Vou dar um exemplo para você. Na área de educação no Brasil, quando você pega as áreas de saúde, de medicina, de laboratórios, os melhores são os descendentes de De Japão, orientais, né? Na por área de essa exatas também. capacidade de concentração. Na área de E exatas isso também. na área de exatas. Então, essas novas gerações não perderam essa característica, além de ser uma sociedade muito competitiva. Só que
começaram a perder o tradicional. Então, nesses últimos 20 anos, o Japão tem feito um trabalho muito intenso em estar resgatando as suas tradições, danças típicas, festas, músicas, regionalistas, a arte de escrever, porque você escrever em kanji, no idioma japonês, é um trabalho de arte. Hoje, com teclado, você não usa mais pincel e tinta. Tá? Então, hoje existe um resgate muito grande a essas culturas dentro de todas as artes desenvolvidas no Japão, aonde o Japão hoje está cruzando. Então, vou dar um exemplo bastante vivido e que o jovem brasileiro tem uma fixação muito grande em viver nesse universo, que são os mangás, aquelas revistas que cruzam o tradicional com o tecnológico, os games, a indústria como um todo. Então, hoje, cada vez mais você vê um Japão que se expande pelo mundo, mostrando esse lado da modernidade com o que é a essência tradicional. Mas eu vou até um pouco mais fundo nessa história que eu estou te colocando. Eu acho que o Japão do futuro não é um Japão tecnológico unicamente. Não é esse Japão que vai ser vendido ao mundo. O Japão do futuro é o Japão das tradições e da cultura. Por quê? Essa cultura... Isso, porque essa cultura traz motivação e força para que o homem desperte a sua verdadeira essência, né? É muito interessante você ver hoje no Japão, aí entra músicas tradicionalistas como a enka. A enka é uma música tradicional japonesa, sendo produzida, editada com o que tem de melhor de tecnologia musical. Então, a gente vê esse cruzamento. Instrumentos tradicionais hoje todos plugados, né? Então, esse cruzamento é muito representativo e hoje, com o poder da internet, da mídia, você chega no Japão instantaneamente, né? Eu lembro o primeiro período que eu fui estudar, para eu poder conversar com a minha noiva na época, era por carta. Levava 15 dias para chegar no Brasil, 15 dias para voltar. Tá? E quando ligava por telefone, era 1 minuto, que era caríssimo, porque era interurbano. Tá? E nesse período tinha o fax, não sei se vocês devem se recordar disso daí, Sim, né? Com certeza. E nessa época era muito interessante, você sabia o poder das pessoas na organização pela quantidade de fax que a pessoa recebia. Quanto mais a pessoa tinha papel de fax andando ou recebendo na sua sala, era porque ele tinha mais poder. Então, até para ter um acesso a um fax para você mandar para outro país, na época era diferente, né? Mas mudou, o mundo mudou, a tecnologia avançou e se cruza cada vez mais. Eu acho que esse buscar o tradicional é algo que o Brasil tem que aprender com os países do outro mundo. Não só com o Japão, mas com a Europa, com os países que respeitam a sua história. Se nós não construirmos um país onde não se respeita os seus antepassados, não se respeita a sua história, é duvidoso o futuro. Porque se você não tem passado, você não tem futuro, né? Com certeza. O Berê, até para puxando um pouquinho só, desculpa te Até- cortar, viu, Wallace? Puxando um pouquinho aqui para o nosso heavy metal, o Japão também tem bandas de heavy metal muito interessantes, por exemplo, ESO, Isso. Loudness, ESO, Anthem, Shadow, mas a gente destaca, obviamente, Loudness é uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, é uma banda japonesa.
Vale a Não, pena. e o acesso à tecnologia de ponta. Vou te dar um exemplo. Até hoje isso ocorre, tá? É muito comum os Estados Unidos utilizar muito desses chamados intercâmbios culturais, né? Sim. Que você manda jovens americanos para países como China, Japão, para aprenderem o idioma, para ter um acesso mais rápido à pesquisa e tecnologia. Por quê? Como são idiomas muito específicos, e não tem como referência ou francês, ou inglês, ou espanhol, a tradução dessas novas tecnologias, dessas pesquisas, leva mais tempo. Então, com a abertura do Japão após a Segunda Guerra Mundial, o interesse em aprender o idioma e conseguir captar rapidamente essa tecnologia de ponta que o Japão desenvolve é uma estratégia dos países ocidentais em quererem aprender rápido o idioma e tentar dominar. Dito e feito, vou te dar uma referência histórica, o primeiro dicionário japonês-português que foi feito pelos padres jesuítas que chegaram no Japão, na época feudal. Tá? Dito e feito que, naquela época, já por influência do cristianismo, várias palavras ocidentais, de origem romana, foram introduzidas na cultura japonesa. Então, você vê que o interesse do Ocidente em captar e ter essa aproximação é muito grande. Começa pelo entendimento e a necessidade do aprendizado linguístico, né? E uma coisa que você disse aí a respeito dessa questão do idioma, que é uma interessante. Exemplo, aqui no Brasil, quando nós falamos em idioma, nós temos o alfabeto romano. Esse aí é o que dita a nossa língua portuguesa. E eu não sei se o Marcelo sabe, mas o Benê vai responder. Quantos são como é que eu posso dizer? Quantos são os idiomas, não, mas quantos tipos de alfabeto existem no Japão? Isso mesmo. Sabem? Eu já ouvi falar que são muitos, e as pessoas têm que aprender todos diferentes. Eu ouvi falar que é composto por 3. Isso, perfeito. E mais um que é o Romaji, que é escrita japonesa ocidentalizada no estilo que a gente escreve corrido, né? Você tem o kanji, que eu acabei de explicar, que são os sinais que copiam a manifestação da natureza, tá? Um exemplo, Tanaka. Tanaka, às vezes, pode ter, pelo kanji, esse nome, ser dentro do arrozal. Definia a família Tanaka, é uma família que tem esse sobrenome porque trabalha no arrozal, plantando arroz. Um exemplo, você tem um kanji, você tem o hiragana e o katakana. Só uma dúvida, o kanji é o alfabeto que é mais próximo do coreano, é isso? Do chinês. Do chinês, perdão. Do chinês, perfeito. É o kanji, né? Porque o kanji é o sinal que expressa os verbos, tá? E também ligados a essas terminologias que escreve o hiragana e o katakana, vai dar a finalização da verbalização do kanji, tá? É interessante que o idioma japonês, comparado ao idioma brasileiro, ele tem menos variação que o português. O português acho que é o idioma mais difícil de se falar pela variação verbal que tem, comparado ao inglês ou até mesmo ao japonês. Você pega uma expressão ou uma palavra em japonês, ele tem vários sentidos, dependendo da estrutura de frase que você faz, você vai entender o significado dele.
Tá? Então, você tem o hiragana e o katakana. Eu sinto não ter nada aqui, devia ter preparado para mostrar para vocês. Imagina. E aí você tem o romaji, é a forma ocidental. Você escreve no alfabeto ocidental a forma que você fala em japonês. Então, exemplo, o atashi é a expressão eu polido. Tá? Então, você vai escrever no idioma português ocidentalizado, o atashi, tá? Então, essa é uma outra forma de fazer a leitura. Então, o japonês ele tem 3 formas de escrever, mais o romaji, dentro de um único idioma. E qual que é desses é fácil o de mais aprender. difícil? Mais um exemplo. Para você ler um jornal em japonês, você precisa, pelo menos, decorar de 3 a 4 mil kanjis. Meu Deus. E um kanji E o com o kanji? outro, ele muda o sentido, o significado. Eu ia perguntar isso. Os significados não são iguais, né? Não são iguais. E o Ele se kanji? completa. E Que o nem kanji, escrever rio dentro... Você escreve rio, kawa. Dentro do rio, kawanaka, otanaka. Tá? Então, você vai utilizar 2 kanjis que vão dar um som diferente, mas esses 2 kanjis dão uma ampliação do sentido da palavra. É um idioma muito interessante. Muito interessante. Para a galera que gosta de fazer tatuagem... É um perigo. É bom um tomar perigo, cuidado. é um perigo. Mas a maioria das tatuagens que a gente vê, né, com escritas em japonês, são exemplos de kanji, né? Isso mesmo. Porque são aquelas palavras que representam, são aquelas figuras, né, que representam uma determinada palavra. Então, boa sorte, felicidade, saúde, prosperidade e tal. Então, eles usam, ele é usado em grande maioria aí, o kanji, né? Mas você já sabe que eu já vi muito cuidado. jovem. Não, você sabe que eu já vi muito jovem com kanji escrito no peito de ponta cabeça. Porque quem tatuou não tem conhecimento. Aí achou que ficou bonitinho naquele lado, a escrita ficou de ponta cabeça. Ponta cabeça, né? E Ou então, quando você escreve o kanji, ele tem uma ordem, de cima para baixo, da direita para a esquerda. O ocidental não tem esse domínio. Então, eu dou a seguinte sugestão. O jovem que quer colocar um kanji no seu braço, pelo menos procure um tatuador que conheça um pouco sobre kanji, para não passar vergonha se for no Japão, né? Ou vá até o Japão, ou faça o seguinte, entre em contato com o Benedito Tate, ele te orienta se você não vai fazer uma cagada, né? Se em vez de fazer uma tatuagem, você não vai fazer uma cagada. Entre em contato lá com o Benedito Tate. É isso mesmo. Mas hoje disseminou muito, né? Sim. O sentido da tatuagem dentro da história tem várias fases, né? Uma fase inicial era os bandidos, bandoleiros, piratas que utilizavam, né? Mesmo hoje no Japão e no Brasil também, né? Muitas tatuagens são utilizadas para definir a família de gangue que a pessoa pertence, né? Então, esse sentido da tatuagem, não só pelo prazer de ter, né? Mas também no submundo do crime, ela é muito utilizada. Dito e feito que, hoje em dia, a pessoa, quando é presa, a primeira coisa que a polícia faz é identificar as tatuagens que ela tem no corpo. Se ela tem tatuagem, interessante. Que a tatuagem identifica até onde ela já esteve presa. Né? Ô, Benê, em relação, por exemplo, hoje, quando desse Japão mais moderno, você que já esteve diversas vezes ali no Japão, como que você analisa, por exemplo, a diferença entre uma cidade como Tóquio e São Paulo? Tá, a diferença é muito grande. Uma que Tóquio, como Londres, Nova York, Paris e outras grandes capitais, são megalópolis. O que quer dizer isso? São centros
financeiros, são centros nervosos, aonde concentram pessoas do mundo todo, tá? Então, você em Tóquio, você nunca vai ter dificuldade de não encontrar um jovem, um japonês que tenta ou fala inglês, tá? Você consegue ter essa relação. Nesses centros também você vai encontrar muitas representações estrangeiras estabelecidas. Você vai encontrar também muitos estrangeiros que trabalham nessas grandes cidades. Quando você sai para o interior, você já sofre um choque. Por quê? Você sai dessa modernidade para algo mais conservador, mais provincial, vamos dizer assim, aonde você vai ter uma comunidade que vive em função da sua cidade. Então, a produção de alimento, os trabalhos, as lojinhas. Então, essas pessoas vivem um pouco mais essa chamada vida tradicional japonesa, lógico, não deixando de ter acesso a tudo que tem de bom e de melhor da tecnologia, mas são mais provinciais, com essas características regionais. Dependendo até da cidade ou da idade da pessoa que você encontra, ela até hoje mudou bastante, mas fica até surpreso em ver estrangeiros, porque a cultura japonesa é uma cultura muito comunitária. Você vive em função do seu vizinho, do seu semelhante. Isso é muito presente. Vou dar um exemplo para vocês: as casas tradicionais japonesas, onde tem o tatame e aonde as portas que dividem os quartos, ela é forrada com papel de arroz. Tá. Folha de papel de arroz, aquela folhinha muito fina. Hum. Então, você imagina dentro de uma casa, né? Como respeitar a privacidade do outro, aonde tudo se escuta, tudo se vê. Então, a cultura japonesa é muito interessante, que o japonês tudo vê, nada enxerga. Tudo escuta, nada fala. Então, existe um respeito a essa privacidade e como se relacionar a essa privacidade, tá? Um outro exemplo, hoje mudou muito o cruzamento Ocidente e Oriente. Você tem numa casa os dois ambientes, o ambiente ocidental e oriental. O oriental é a mesinha no chão, em cima do tatame você senta numa almofada em cima da perna, mas você tem um sofá e tem a mesa ocidental para comer. Antigamente não. Da sua sala você fazia tudo. E não é uma falta de respeito você usar o sofá ou você usar o tatame, quer dizer, isso não é visto dessa forma. Né? Mas já foi visto dessa forma. Já foi visto. Um exemplo, na minha época, isso há 30 e poucos anos atrás, colocar uma camisa vermelha, todo mundo olhava você de forma estranha no Japão. Por quê? Era padrão, todo mundo usar terno azul, camisa branca e gravata azul. Tá? Se você colocasse uma coisa diferente, ou você é americano crazy, é um louco, ou você não é japonês. O japonês jamais quebraria regras. É um país de regras. Muito bem. Benedito, o papo com você é sempre sensacional, né? Como é que a galera faz para te encontrar, para bater um papo com você nas redes sociais? Olha, eu tenho um Facebook, tá? Tá lá, Benedito Tata, é meu nome, é fácil de encontrar. E também a gente tem o site da MOA, é www.moa.org.br, tá? Qualquer coisa eu estou à inteira disposição, não só para falar sobre o Japão,
que foi uma grande dedicação, mas também dá para falar De de qualquer outros locais pela vivência e descendência. Com toda certeza. Benedito Tati, muito obrigado pela sua entrevista. Arigatô. Ai, domo, arigatou gozaimashita. Arigatô, arigatô Darin gozaimashita. yokata. Tanoshikata. E muito obrigado. Está convidado, Benedito, para voltar quantas vezes quiser. Aqui você é da casa, né? A gente aqui Agradeço. você não precisa nem de tatame. Aqui você é da casa. Perfeito. Então venha de tatame, sem tatame, com sofá ou sem sofá. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Foi uma honra, um prazer muito grande te entrevistar. Agradeço, agradeço. Só queria deixar uma última mensagem. Eu acho que para as gerações futuras isso é muito importante. Lógico, é importante a gente estudar, é importante a gente ter uma formação acadêmica, mas quanto mais chance você tiver de conhecer outros locais, não Outras tenha culturas. medo de se aventurar. Vá conhecer outros países, vai conhecer outros idiomas. Não precisa viver lá. Vá lá, ganhe essa experiência, porque você vai trazer alguma coisa para ser uma pessoa melhor e também construir uma vida pessoal em um país melhor. E vai ter muito o que ensinar, né? Isso que é mais importante. Obrigado, Muito Benedito, mais uma vez. obrigado. Professor Wallace. Obrigado, professor. Sensacional. Eu só tenho a agradecer aí o Benedito pela aula hoje que nós tivemos aí a respeito do Japão, da cultura, do MOA, aqui também no Brasil, aquilo que eles desenvolvem aqui. E fica já o convite para um retorno o mais breve possível, porque com certeza o tema ele tem assunto aí, tem bate-papo aí para mais de hora. Tem muita coisa mesmo. Cadê o sextou? E para os nossos amigos aí, mais uma sexta-feira que se vai, né? Estamos aí já indo já para o final da noite. Mais uma vez eu reforço o recadinho do início do programa. Nós ainda não passamos dessa fase do Covid. Peço que os nossos amigos se cuidem, usem máscara, tomem a vacina. Mais uma vez, meus parabéns aos professores. Dia dos Professores, um dia importante, porque todos nós viemos de um professor. Todos nós, para chegarmos onde estamos hoje, passamos pela mão de um professor. Então, meu agradecimento a todos os professores e meus parabéns também pela nobre profissão. E que mais uma sexta-feira que se vai e sextou para todos nós. E só completando o que o professor Wallace falou, viemos todos de professores, aqui estamos em 3 professores. O professor foi tão importante, pelo menos na nossa vida, que nos inspirou e nos formou professores também. Muito obrigado a todos os professores e parabéns mais uma vez. E você segue na nossa programação, continua na Dark Radio, porque tem muita coisa legal que vai rolar. Fica ligado com a gente aí, tamo junto no domingo, rola para você no domingo a partir das 8 horas da noite, tem Conexão Dark Rádio também às 7 e Metal School Show todas as sextas-feiras, como você sabe. Na próxima semana a gente volta com mais um Metal School Show sensacional para você. Benedito, muito obrigado mais uma vez.